Hoje nós estamos encerrando o segundo trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical. Durante esse período nós estivemos estudando as cartas de Paulo, que ele escreveu para várias igrejas ali na Ásia Menor. Nós vamos encerrar com o livro de Colossenses. Colossos, ela estava mais ou menos 200 quilômetros da grande cidade de Éfeso, onde Paulo permaneceu por quase 3 anos trabalhando, evangelizando, discipulando. E dali o evangelho se espalhou para quase toda a Ásia Menor. Provavelmente Epáfras, que plantou a igreja em Colossos, tenha sido discípulo de Paulo naquele período. A gente lembra que o foco de Paulo na carta aos Efésios era no corpo de Cristo, isso é, da igreja, a sua unidade. Agora, em Colossenses, o foco de Paulo vai ser na pessoa de Jesus Cristo, né, o cabeça da igreja. Muito bem, voltando para o nosso estudo, Paulo começa a sua carta orando pela igreja, e depois ele vai rebatendo aquelas ideias heréticas que vários grupos tentavam introduzir na igreja. O principal eram os gnósticos. Eles falavam que Deus não era o criador de tudo, que Jesus Cristo não era o seu filho encarnado aqui, e que o seu corpo ele não era real, era tipo um ser iluminado, né? Então eles negavam que o seu corpo fosse humano e também negavam a sua humanidade. Depois ele vai respondendo sobre a questão do legalismo, né, dos judaizantes, do sincretismo, que eram cultos baseados em visões e também culto aos anjos, e do ascetismo, que era uma doutrina baseada em um controle, um autocontrole do corpo e da mente para se chegar até Deus. Então, há uma grande conexão entre os capítulos 1 e 2, né, com o que Paulo vai expor agora no 3 e o 4. Isso faz parte de uma estratégia de Paulo. A primeira parte sempre é doutrinária, né, na maioria das cartas. E a segunda ele vai colocar isso em prática. Então, Paulo ele começa lá no capítulo 3 falando o seguinte: portanto, se fortes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Então, o portanto, ele está se referindo a tudo que ele falou sobre Jesus Cristo, né, nos capítulos anteriores. Então, se vocês creem que Jesus Cristo é o Deus encarnado, vocês creem em toda a sua obra para nos salvar, já que vocês morreram e ressuscitaram com Cristo, então buscai as coisas lá do alto, pensai nas coisas lá do alto, porque vocês já morreram com Cristo e vocês ressuscitaram com Ele. Então, quando nós aceitamos a Cristo, nós fomos incluídos na sua morte lá na cruz, nós morremos com Ele. Assim, também, quando Cristo ressuscitou, nós também ressuscitamos com Ele. E terceiro, né, quando Ele vier em glória buscar a sua igreja, nós também nos manifestaremos com Ele, com um corpo glorificado, perfeito e sem pecado. Então, essas eram as 3 razões que Paulo deu para que eles procurassem, né, buscar as coisas do alto e pensassem nas coisas lá do alto também. Então, nós não somos, né, isso nós estamos incluídos, nós não somos mais cidadãos da terra. Nós agora temos um novo lar, nós somos cidadãos dos céus. Portanto, o meu interesse maior deve ser em conhecer a pessoa de Jesus Cristo. E conhecendo o Filho, nós vamos conhecer também o Pai. Cristo deve ser o meu referencial, o centro da minha vida. E como fazer tudo isso, né?
como conhecer mais a Cristo no mundo em que nós vivemos, nessa correria. Nós temos que priorizar, não é, as coisas do reino. Então, nós temos que conviver mais com Jesus através da sua palavra. Para nós conhecermos uma pessoa, nós temos que conviver com ela. Então, para conhecer a Cristo, nós temos que estudar mais, né? Passar mais tempo lendo e meditando, tirando aquilo que é proveito para nossas vidas. Não é só passando os olhos assim rapidamente, né? Porque nós vamos responder alguma coisa na escola dominical, mas é passando mais tempo com Ele, orando e pedindo a Deus que abra os nossos olhos para entender os seus ensinamentos e a sua vontade para dele para a nossa vida. Paulo, ele não quer dizer que nós devemos deixar de ser humano, né, de nos desconectar com a vida. Não, nós temos que trabalhar, nós temos que cuidar da nossa casa, principalmente agora temos que redobrar o nosso cuidado com a saúde, com a limpeza da casa, socorrer aqueles que precisam. Mas tudo isso na perspectiva do céu, onde será o nosso lar eterno. O próprio Jesus falou para os seus discípulos, né, quando ele esteve aqui, lá em Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aí nós temos que perguntar para nós mesmos, né? O que é que nós temos buscado diariamente? Quais são as nossas prioridades? Será que durante esse tempo que nós estamos passando mais em casa, será que nós temos aumentado a nossa intimidade com Jesus Cristo? Aí, depois desses imperativos de buscar e pensar nas coisas lá do alto, Paulo agora vai mostrar as evidências de uma pessoa convertida, né? Aí ele vai destacar mais alguns imperativos. Lá no versículo 5, ele fala: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Já que nós morremos e ressuscitamos com Cristo, agora nós somos uma nova pessoa. Isso não quer dizer que na hora que nós decidimos seguir a Cristo, na hora da nossa decisão, essa velha natureza morreu, assim, instantaneamente. Não, ela vai ficar lá. E isso é um trabalho diário, né, de fazer essa natureza morrer. E esse processo se chama santificação. É uma luta diária entre a carne e o espírito. Aí Paulo lista alguns pecados. Os primeiros na área sexual e no segundo na área mais social. Prostituição, que é algo que nós conhecemos, né, que é a venda, a compra, a comercialização do corpo. A impureza tem mais a ver com a sujeira da mente, né, na área sexual. A paixão lasciva é o impulso que leva a pessoa a desejar outra, né, até conseguir. Aí depois vem desejo maligno, é o desejo de fazer o mal a outra pessoa ou que aconteça um mal, né? Às vezes nós não fazemos, mas nós desejamos o mal, né? Que aconteça alguma coisa ruim. Então esse é o desejo maligno. E a avareza, que é a idolatria, é o desejo de ter sempre mais. O amor ao dinheiro, que é comparado com a idolatria. Então essa era uma prática muito comum ali na cultura grega, e a gente sabe também que é uma prática comum na nossa cultura. Então, Paulo fala, por essas coisas vem a ira de Deus. Mas não são só essas coisas, né? Ele vai usar outro imperativo. Primeiro foi fazer morrer a vossa natureza terrena. Agora ele fala, despojai-vos igualmente de tudo isso, quer dizer, tirai a velha roupa para colocar uma nova. Esses são pecados mais relacionados com o nosso temperamento, no convívio com outras pessoas, mais especificamente com nossos irmãos, né, em Cristo, no corpo de Cristo. Muitas vezes nós nos orgulhamos de não praticarmos, né, de não roubarmos, de não matarmos, de não nos prostituirmos, não sairmos por aí pela farra, mas nós esquecemos de pecados que são menos visíveis aos olhos humanos,
mas que tem um grande poder de destruição e contaminação no corpo de Cristo. Alguns desses pecados nós já vimos lá em Efésios 4, né? Falamos na unidade do corpo. Então, primeiro vem a ira, aquela pessoa que tem um pavio curto, que explode com qualquer coisa. A indignação é aquela pessoa que mascara a ira, ela não explode, mas ela fica queimando aquilo por dentro, ela fica guardando a mágoa, o rancor, e vai soltando, né, o veneno aos poucos, né, porque a ira, o ódio, elas são venenos, né, para a nossa alma. Depois vem a maldade, nós já vimos que é o desejo de fazer mal ao outro, a maledicência, que fala mal do irmão, difamar, destratar, né, fazer fofoca, a linguagem obscena e não mentais uns aos outros. Então a gente vê que todos os dias nós temos que dizer não ao pecado, né, com a ajuda do Espírito Santo. E matando a velha natureza que sempre ela quer se manifestar. Bom, depois nós vamos lá para os versos 12 e 17. Agora ele vai trabalhar as evidências para a nossa santificação. Ele vai usar mais outros imperativos. Revestivos como eleitos de Deus. O anterior era despojai-vos, tirar a velha roupa. Agora é vistam-se de uma nova roupa. Estas recomendações são diretamente ligadas ao nosso relacionamento com nossos irmãos na igreja. Então ele vai falar, revestivos como eleitos de Deus, santos e amados de ternos afetos, quer dizer, vistam de sentimentos de compaixão, que é você ser sensível às necessidades do outro, de bondade, de humildade, de mansidão e longanimidade, que é ser paciente ao máximo com pessoas. Todos esses sentimentos nos ajudam, né, nos nossos relacionamentos com nossos irmãos. Suportai-vos uns aos outros, dar suporte à necessidade, né, que os nossos irmãos têm no trabalho de Deus, no trabalho de Cristo. Perdoai-vos mutuamente, também é essencial. Se nós não perdoarmos e não recebermos o perdão, a saúde do corpo ela fica toda comprometida. Aí ele segue no versículo 14. Acima de tudo isto esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja para a paz de Cristo o árbitro em vossos corações, o qual também fostes chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. O amor ele está acima das demais virtudes. A gente lembra que Paulo, lá no Coríntios, né, versículo 13, ele fala que o amor é dom supremo. Eu posso ter todas as virtudes, né, mas se não tiver o amor, de nada valerá. E essa paz de Cristo, que excede todo o entendimento, ela deve ser exercida nas decisões da igreja de Cristo, para que não haja divisões e nem atrapalhe o seu crescimento. Ele vai continuar lendo, né? Vai continuar nos instruindo no 16 e no 17. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Essa instrução ela não deve ser só de púlpito, é de semana em semana, quando nós vamos na igreja, ou na escola bíblica dominical. A instrução ela deve ser para todos. Nós devemos conhecer e devemos estudar mais profundamente a palavra de Deus para poder instruir uns aos outros. E ele continua, e tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças ao Pai. Em seguida, ele continua as instruções agora sobre os relacionamentos interpessoais, que abrange a família de sangue. Então, ele vai tratar do tratamento das esposas com o esposo, né? Esposo com as esposas, com os pais e os filhos, e depois com os patrões e seus empregados e vice-versa. Nessas relações que nós temos diariamente. E ele termina a carta orando para que os colossenses perseverem em oração, assim como nós. Como é importante, nesse tempo agora, nós perseverarmos
né, em oração, vigiando com ações de graças. E Paulo, em seguida, ele vai falar, Paulo vai pedir que orem por ele, para que Deus abra as portas ali na prisão. Ele não pede que ele seja solto, né, que seja aberta as prisões para ele sair, não. Ele pede para que Deus abra as portas para que ele continue pregando o evangelho. Isso nos faz pensar que devemos aproveitar, né, as adversidades da vida para falarmos de Jesus, seja em qualquer momento, seja pessoalmente, seja agora por meio da tecnologia, que é o que nós temos em mão nesse período. Paulo aproveita a sua prisão para pensar e para pregar para os guardas, para escrever suas cartas às igrejas. Ele conclui a carta saudando e reconhecendo o trabalho daqueles que o ajudaram na obra de evangelização. Então, que Deus possa nos ajudar, que Deus possa nos orientar, que possamos priorizar as coisas do reino, despojando-nos da velha natureza, do velho homem, e nos revestindo das virtudes de Cristo. Que o Senhor nos abençoe e que nós possamos ter um domingo muito abençoado com as nossas famílias. Amém.